Olá, tudo bem? Por que as pessoas ainda buscam Deus como se ele estivesse no alto? É. Por que que as pessoas buscam Deus? Por que que as pessoas ainda fazem a oração, Pai nosso que estás no céu? Eles falam no falar deles, na oração deles, é como se Deus estivesse longe deles, estivesse longe. Mas por que que dizem isso? Pela ignorância, claro. E porque quem não precisa mais, mas quem já que quer, dizem, né, que vamos pregar o evangelho, não precisa mais. Mas já que eles querem fazer isso, então são eles que deveriam mostrar para as pessoas. Mas eles não fazem isso. Por que não fazem? Porque eles também não conhecem. Eles quem? Os teólogos, a religião, aqueles que têm conhecimento do literal bíblico, mas não tem nada de espiritual. Então, assim sendo, eles não conseguem entender os escritos bíblicos. Assim, pelo menos eu vou passar para você. Esse é o meu entendimento. Quer dizer, quer ver? Vamos ler. Eu te convido a ler Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 4. Veja o que Paulo disse. Aí eles pegam isso daqui. Isso foi escrito, falado há quase 2000 anos, tá? Nós estamos no ano 2023. Isso aqui foi falado entre o ano 45 ao ano 65. Foi falado isso. Então, há quase 2000 anos foi falado isso. Foi falado isso aqui. Mas as pessoas hoje, o corpo em esse ano é 2023, as pessoas no ano 2023, o corpo no ano 2020, só que a mente, o entendimento, há quase 2000 anos. Vivendo isso como se não tivesse acontecido nada posteriormente a esse dito de Paulo aqui. A essa fala de Paulo, então não aconteceu mais nada. Ficou parado, paralisado, estagnado nisso aqui. Porque assim disse Paulo aos gentios na cidade de Colossos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aqui, você vê que eu vou te mostrar que Paulo aqui, ele tinha como, pelo menos não sei se foi Paulo, mas o que está escrito, como Paulo tendo dito, como sendo Paulo que falou isso aqui, então Paulo não conhecia. Paulo andou lá com Pedro, com Tiago, Paulo andou. Então Pedro não conhecia, Paulo aqui, ele estava mostrando como se houvesse dois deuses. Busquem as coisas lá do alto, onde Cristo era o Espírito, vive assentado à direita de Deus. Então quer dizer, quem estava falando palavra pela boca de Paulo era o Espírito Santo. Aí vem Deus à direita e Cristo. Quer dizer, aqui Paulo falando da Trindade. Pega-se isso daqui, então a pessoa acredita na Trindade. Mas eu não vou falar sobre isso. Lá na descrição, qualquer coisa vai lá embaixo, vê lá sobre Trindade, lá tem que fala sobre a Trindade. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Dá vontade até de parar, sabia? Dá vontade de falar, mudar esse assunto aqui, só para te mostrar quem era Cristo. Que ele aqui não estava sentado da direita de Deus coisíssima nenhuma. Mas eu vou te mostrar ele, tá? Eu vou te mostrar que Cristo, ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Tudo foi feito por ele e para ele. Falou pelos profetas. Veio na manifestação de filho, falou como sendo filho. E falou por Paulo como Espírito da graça. Mas os três é um só. Ou então isso daqui é uma mentira. Para mim é o profeta, todos eu confio 100%, esse aqui eu confio 101%. Então isso aqui que esse profeta falou, então foi
Deus falou por ele, então foi engano. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei mesmo que você não me conheça. Então quer dizer que aqui existia 3 deuses. O Espírito Santo é um Deus. O Cristo é um Deus. E o Deus dos deuses é um Deus. 3 deuses. Mas na profecia falou que só um. Só um Senhor. Então vamos ler, vamos procurar ler isso aqui, vamos procurar ler com racionalidade. Vamos procurar ler com espiritualidade. Não vai comendo qualquer coisa que te jogam, não. Antes de você comer o que está no prato, dá uma mexida, mistura, vê ali, vê se não tem uns grãozinhos daquele coisinha cinza, você sabe, né? Aquele negocinho lá que eu não posso falar o nome aqui, né? Vê se não tem uns grãozinhos daquele ali para mandar você pro hospital, vê se não tem, dá uma olhadinha. Vai com colherzão de pedreiro. Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, vocês foram, busquem as coisas lá do alto. Ele estava falando para os gentios. Onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Então aqui ele estava falando que, como aqui um entendimento, eram 3. Aqui ele estava falando, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui já era um só. E aqui ele estava falando quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar. Então aqui ele estava falando sobre a volta. Então veja, quando Paulo falou isso aqui, pelo menos está escrito como Paulo disse. Então quando Paulo aqui falou, Paulo não sabia. Paulo achava também que tinha trindade. Paulo era assim como os religiosos, né, que acreditam na trindade. Então Paulo também, eu acredito que ele era um religioso aqui. Então ele acreditava que existia trindade. Aí, então aqui ele estava falando que quando Cristo se manifestasse, correto, porque Jesus falou que não passaria daquela geração sem que tudo acontecesse. E dentro das coisas que acontecia, ia ser a queda do templo, que ocorreu no ano 70, e a volta dele como juiz. Porque Jesus disse que o juiz já está às portas. Tiago diz também, o tempo já está, porque o juiz já está às portas. Então, vamos respeitar a época. Nos dias de Paulo, sim, ele falava que Cristo estava lá no alto. Estava no reino celestial, no reino espiritual. Até aí tudo bem. Porque Cristo ainda iria voltar. Não tinha voltado ainda. Mas vamos acompanhar a evolução dos fatos. Vamos acompanhar a cronologia. O mundo não parou como se há 2000 anos atrás. Não. Aconteceram muitas coisas, milhares, bilhares de coisas, bilhões de coisas aconteceram. E aqui, curto e grosso, ocorreu o juízo final, a justiça eterna, ocorreu a volta de Cristo. Paulo não alcançou, porque Paulo foi decapitado no ano 65. Comecinho ali do ano 66. Porque no ano de 66 deu-se início ao dia do Senhor, que durou 3 anos e meio. Foi do ano 66 do início ao mês de agosto do ano 70. Então, nos dias de Paulo, sim. Portanto, se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Aqui eu não vou ler isso aqui, não. Isso aqui para mim, isso aqui não me entra na cabeça. Deixa eu te mostrar logo. Por que isso aqui não entra na minha cabeça? Veja aqui. Porque lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, se eu não tivesse conhecimento desse versículo, então eu ia comer esse reggae. Eu ia comer esse reggae aqui. Eu ia falar... Você vê, eu não queria, mas a minha cabeça, ela fica... Eu não ia falar isso. Como que eu vou ler? Busquem as coisas lá. Tudo bem.
Nos dias de Paulo era assim, Pai nosso que está no céu, a oração deles era assim. Onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então aqui dá essa impressão que tinha dois deuses. Ou Cristo ressuscitado não era um Deus. Então à direita de Deus. Só que quando eu vou aqui no capítulo 21 de Apocalipse, versículo 6, vou ler o 5 e o 6. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Quem é que estava fazendo todas as coisas? Era quem estava sentado no trono. Era um só, correto? Não era quem estava à direita do que estava sentado no trono. E aquele que estava sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. Então quem estava fazendo todas as novas as coisas era quem estava sentado no trono. E quem era esse que estava sentado no trono? E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Quem é que realizou tudo? Quem estava sentado no trono, não quem estava à sua direita ou esquerda. Disse-me ainda: tudo está feito. Olha aqui. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem foi o princípio e o fim? Cristo. Hã? Quer ver? Até João, ele colocou aqui, uma hora eu vou falar sobre isso, mas deixa eu colocar, João 1 João 5, lá no finalzinho, 20, veja. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João sabia, mas Paulo então não sabia. João, que andou ali lado a lado, João aqui que era o apóstolo do amor, sabia que Jesus Cristo, o Senhor que era o Espírito, ele era o verdadeiro Deus. Então Paulo não sabia. Paulo aqui, portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Então Paulo aqui, nesse versículo, Paulo não sabia. Será que realmente foi Paulo mesmo? Saiu da boca dele certinho essas palavras aqui? Ou foram os copistas? Os copistas daquela época. Começaram a pegar os pergaminhos, junta aqui, junta ali. Eu acredito que Paulo sabia que só havia um Senhor. Eu acredito que Paulo foi fariseu. Paulo conhecia as leis, os salmos. Paulo conhecia Isaías 45. Claro que Paulo conhecia. Paulo sabia que só é um Senhor. Então, isso daqui confunde a cabeça das pessoas. Então, se eu não conhecesse Apocalipse 21:6, sabendo que quem fez tudo foi o Alfa e o Ômega, e o Alfa e o Ômega foi o princípio e o fim, quem foi o princípio e o fim? Para os judeus, Jesus de Nazaré. Para os gentios, o Cristo ressuscitado. E para o Evangelho eterno, o Senhor que é o Espírito, que é Ele em tudo e em todos. Fechado aqui? Então, por que as pessoas ainda buscam Deus como se Ele estivesse no alto? Então, voltando aqui. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto. Ponto final. Vou parar por aqui. Só aqui. Então, Paulo aqui estava, porque nos dias de Paulo, Jesus ainda estava quando o Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar. Então, nos dias de Paulo, Jesus ainda iria voltar. Porém, nós conhecemos esse capítulo aqui, Apocalipse 1, versículo 10. Achei-me no Espírito no dia do Senhor. Ou, na Almeida Corrigida Fiel, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. E o dia do Senhor, como está lá em Amós 5, 18 ao 20, Malaquias capítulo 4, versículo 5, Joel 1, Joel 2. Então, como está escrito aqui, foi o dia do Senhor que havia chegado e João estava lá para recepcioná-lo. O dia do Senhor foi o dia do juízo. Paulo não alcançou isso, porque Paulo foi decapitado lá no ano 65, no início do ano 66. Aí vai entrar alguém falando, não, mas o teólogo Cuscuz com ovo mal passado falou que foi no ano 67. Por mim, ele pode falar que foi no ano 2020. Por mim, eu tô andando para ele. Tô andando. Então, veja,
Paulo não conheceu esse versículo aqui. A religião não entendeu esse versículo aqui. Então, para a religião, voltando, vou deixar isso aqui nesse texto, voltando aqui, em Colossenses 3:1, portanto, se já ressuscitastes, eu não gosto desse texto, que ela dá umas enroladas na minha língua. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são lá de cima. Pronto, eu não vou ler isso aqui não, porque isso aqui, onde Cristo está sentado, desce Deus. Já te mostrei que quem fez tudo foi o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Só um Deus. Então, a pessoa fala se não está escrito que as coisas tem que buscar as coisas do alto, então meu Deus, meu papai, Pai nosso que está no céu, está lá no céu. Claro, porque a pessoa não entendeu Apocalipse 1:10, que chegou o dia do Senhor, e o dia do Senhor é o dia do juízo. E também não conheceu o capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6-8. E vi outro anjo voar no meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Ou seja, se eu colocar na Nova Almeida atualizada, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a ele, pois é chegada a hora em que ele vai julgar. Paulo não alcançou isso. E esses que ficam falando que Deus está lá no alto, é porque, o que acontece? Não conhecem esse versículo aqui. Não entenderam que o juízo chegou lá nos dias de João. Vão se fazer quase 2000 anos. Por isso que ficam achando que Deus está no céu. E adore o que fez o céu, a terra, o mar, os fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Aí, caiu, caiu. Foi nos dias dele. Não é ainda cairá a Babilônia. Então não conheceram esses 3 versículos. E pior ainda, voltando aqui na Almeida Corrigida Fiel, ou esse daqui eu gosto de ler na Bíblia NVI. Eu tenho um vídeo aí explicando por que eu uso diversos textos bíblicos. Dá uma olhada na descrição. Você vai entender o porquê que eu uso diversos textos bíblicos. Agora eu vou para Apocalipse capítulo 21, versículo 2, 3, 6. Então, se não conhecer Apocalipse 1:10, se não conhecer Apocalipse 14:6 e muito menos esses daqui, aí sim eles ficam achando que... Aqui, ó, portanto, já que ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são lá do alto, achando que Deus está lá no alto. Mas nós que conhecemos, nós sabemos aonde é que está o Criador de todas as coisas. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. Eu, sabendo desse versículo, eu vou buscar as coisas do alto? Eu vou ficar aqui, Pai nosso que estás no céu, eu vou fazer isso? Você do outro lado que conhece esse versículo, isso daqui, nós não comemos mais. Comemos sim, a realidade. A realidade que é Deus em nosso espírito. Deus no espírito dos homens. Por isso que os homens amam. Por isso que os homens têm misericórdia. Por isso que as pessoas têm compaixão. Por pior que a pessoa seja. Por pior que seja. Por mais irracional que a pessoa demonstre as atitudes. Mas ela ama. Nem que for o cachorrinho dela, ela ama. Nem que for somente o único filho que lá ela ama. Ela pode não amar mais ninguém no mundo, mas ela tem amor pelo filho. E aquele sentimento é Deus que põe no espírito dela. Ah, mas ela é um homicida, ela faz isso. Claro, a natureza carnal. Na natureza carnal, todos são deficientes. Na natureza carnal, ninguém é perfeito. 5 e 6. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Acabou. Então, conforme esses conhecimentos que nós temos, porque eu e mais alguém tem, que acredita na escatologia
consumada, que acredita no Evangelho eterno. Então nós não abraçamos esse capítulo 3, versículo 1 de Colossenses. Não, porque aquilo foi dito em um período. Aquilo foi dito em uma data, há quase 2000 anos. Quando Paulo falou aquilo, depois de alguns anos, veio o juízo do ano 70, onde se fez tudo novo. Onde foi estabelecido o tabernáculo espiritual no espírito dos homens. A velha Jerusalém foi destruída no mês de agosto do ano 70. O templo que havia em Jerusalém não sobrou nem os alicerces. Só para você ter uma ideia. Foi destruído tudo. E aí sim foi estabelecido a nova Jerusalém. Por quê? Deixa eu mostrar alguma coisinha aqui que é interessante de Hebreus 9, versículo 8. Olha que interessante isso aqui. Veja. Assim está, que eu acredito que o escritor foi Apolo, de Hebreus capítulo 9, versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Então, enquanto o tabernáculo lá em Jerusalém estava de pé, não poderia ter sido estabelecido o tabernáculo espiritual. Mas quando ele ruiu, quando ele foi aniquilado, aí sim foi estabelecido o tabernáculo espiritual, onde Deus faz morada. Então não tem mais que ficar buscando, buscar as coisas lá do alto. Isso foi nos dias de Paulo, foi naquele tempo. Hoje em dia não, hoje em dia, se você quiser fazer falar, sabe o que é oração? Oração no grego significa falar. Orar, falar. Se você quiser orar com Deus, se você quiser falar com Deus, Pai nosso que está em nós, faça isso por mim, faça isso pelo meu filho, faça isso pela minha esposa, faça isso pelo meu cachorrinho, faça isso pelo meu carro, pelo meu emprego, faça isso, faça isso, faça isso. Falar. Orar é isso, é falar. É falar. É o mesmo direito que os parlamentares têm. Falar. É isso que é oração. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo desse sobre o que é oração. Você vai ver que oração não tem nada a ver com que esses lobos vorazes ficam aí 1 hora enrolando as pessoas só para tomar o dinheiro delas. Tá bom? Então vou encerrar aqui. Por que as pessoas ainda buscam Deus como se ele estivesse lá no alto? Porque as pessoas não conhecem o que nós conhecemos. As pessoas não tiveram acesso ao que nós... E para acreditar nisso, longe de ser religioso. Porque o religioso não conhece isso de forma alguma. A pessoa só conhece, só vai entender isso se ela não for um religioso. Ou seja, para ter esse conhecimento, pode ser o Zezinho do botequim, pode ser a prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um mercenário, pode ser qualquer coisa. Até você, que diz ser um pregador do evangelho, até você pode ter direito a isso. Qualquer pessoa tem. Porque isso aqui pertence aos filhos de Deus no Espírito. E os filhos de Deus no Espírito, eles não são nem prostituta, nem mentirosos, nem pastor, bispo, padre. Não. Os espíritos, que são os filhos de Deus, são perfeitos. Estes, sim, são a igreja gloriosa do Pai. Estes, sim, são o verdadeiro templo espiritual, o tabernáculo do Criador. E esse está na prostituta, no ladrão, no ateu. Você que vai, eu sou ateu. Não, esse conhecimento é para você também. Você vai falar, meu Deus, quer dizer que a minha vida toda eu falei que eu sou ateu, mas eu sou só ateu na carne. O Criador de todas as coisas, ele habita em meu espírito. E eu aqui fora sendo um estúpido falando que eu sou um ateu? Eu aqui fora sendo uma prostituta? Eu sendo um homossexual, eu sendo uma lésbica, eu sendo um racista, eu sendo um homofóbico, eu sendo um ladrão, eu sendo um dito pregador, sabendo que o tabernáculo dele, espiritual, está na igreja dele, que é o meu espírito. E eu aqui convidando as pessoas para o templo de pedra onde ele não habita? Pois é, pastorzinho, até você tem esse direito de saber. Até você. Até você
minha irmã, no espírito. Mas essa capa está aí, tendo uma vida, vendendo seu corpo. Até você, chefe da facção, você no espírito é meu irmão. Nós somos irmãos. Mas você não sabe, porque nunca te deram esse direito. Porque sempre falaram para você que você está com o Zé Pilintra, com o tranca-rua. Você, prostituta, sempre falaram que você está com a pomba-gira, com a roda saia, a vira saia. Você que está bebendo aí no boteco, falaram nunca, sempre esconderam. E bom, esconderam não, porque eles não sabem disso. Sempre, você não sabia disso porque os diz que são santos viravam sempre as costas para você. Mas não, no espírito nós somos irmãos. Você mesmo você tomando tudo que é cachaça no mundo, mas o espírito aí pertence ao Pai, assim como o meu. Você que tem um parente lá na Cracolândia, que claro, uma pessoa da Cracolândia não vai estar vendo esse vídeo, mas se você tem uma pessoa na Cracolândia, não vira as costas para ele não. Porque o que está dentro dele é o mesmo que está dentro de você. É a igreja gloriosa do Criador de todas as coisas. Estas são as verdadeiras igrejas. Não esses calabouços que tem por aí, essas choupanas de mentirosos, de fraudadores. Não! O que tem nessas chamadas igrejas, as igrejas dos homens, são roubo, estelionato, fraudes e mentiras. Esqueça essa conversa. Não, mas está escrito, vamos buscar as coisas lá do alto. Isso foi há quase 2.000 anos atrás. Aí você, do outro lado, você tem interesse em conhecer o Evangelho. O Evangelho eterno é isso. O Evangelho eterno é você mostrar que o Evangelho de Jesus de Nazaré já ficou para trás e o Evangelho de Paulo já ficou para trás. Então é o Evangelho eterno. O Evangelho eterno é Deus em nós. Isso é. Você quer falar do Evangelho eterno? Então é isso que é o Evangelho eterno. É você mostrar que tudo é passado. Tudo se fez novo. Cada dia mais eu estou entendendo o que é o Evangelho eterno. Porque se eu procurar aqui eu não vou achar nada de Evangelho eterno. Nada. Nada de Evangelho eterno. Nada. Porque o Evangelho eterno foi o cumprimento de tudo. Tá bom? Então eu vou encerrar aqui. Por que as pessoas ainda buscam Deus como se ele estivesse lá no alto? Porque não conhece. Mas você agora do outro lado está conhecendo. Tá bom? Que ele não está no alto. Ele já esteve um dia. Mas já se fazem quase 2.000 anos que ele está aí no seu espírito, aqui no meu espírito. Tá bom? Então se foi útil, joinha, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Vamos em frente. Falando da maravilhosa palavra, falando do Evangelho eterno, que o Evangelho eterno é mostrando que tudo se cumpriu e tudo se fez novo. E o conhecimento do Evangelho eterno, só quem pode dar é o Criador. Eu vou ser você, eu não tenho base, eu não tenho onde buscar conhecimento do Evangelho eterno. Não tem livro nenhum, não tem. Acabou a Bíblia lá em Apocalipse capítulo 22. Então, se eu falo para você do Evangelho eterno, pode ter certeza que é o Pai dando esse conhecimento. Tá bom? Acredite nisso. Até a próxima.